Quando falamos em investir, geralmente vem à nossa cabeça mercado de ações. Com certeza esse é um dos mercados mais interessantes para quem busca investir e construir o seu patrimônio. Porém, se você tem interesse em conhecer e, inclusive, atuar nesse mercado, é fundamental buscar conhecer o que é e como funciona esse mercado. Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o nosso espaço para a gente conversar sobre economia. Meu nome é Maicon e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o mercado de ações. O que seria esse mercado? É um lugar, as mesinhas armadas lá, e eu compro e vendo as ações? E o que é uma ação? A ação nada mais é do que uma participação que a pessoa que compra, essa participação, passa a ser um sócio de uma pequena fatia daquela empresa. Tendo, inclusive, dependendo do tipo de ação que a pessoa compra, inclusive direito a voto, tá? Nas decisões que a empresa pode ter para o futuro. Mas geralmente o pessoal tem mais interesse em comprar ações para ter participação nos lucros dessas empresas, que são empresas que já têm um conhecimento pelo mercado e que por esse conhecimento, por essa estabilidade que a empresa oferece, desperta interesse das pessoas que estão interessadas em investir. Então, são empresas consolidadas que, às vezes a pessoa já conhece do dia a dia, eu vejo aquela empresa, a fachada da loja, muitas vezes aquela empresa tem ações à venda, e se você ter interesse em ser um sócio proprietário, vamos dizer assim, da empresa, você pode comprar ações para começar a ter, então, um envolvimento com essa empresa e poder, então, ter uma participação nos lucros. Logicamente, a participação nos lucros é proporcional à quantidade de ações que você tem, não faz sentido a gente pensar que se eu tiver uma ação, eu vou receber a mesma quantidade de dividendos, que é a forma que a gente chama desses valores pagos aos acionistas, que uma pessoa que tem lá 1.000 ações. Não, é proporcional, Você tem uma pequena cota ali de valores a serem recebidos. E é fundamental a gente, pensar nessas ações, porque desde quando a gente começa a conversar sobre ações, o pessoal sempre fala muito, não coloque em investimento, não só em ações. Sempre que a gente fala em investimentos, sempre há aquele destaque que a gente não deve colocar todos os ovos na mesma cesta, Por quê? Se há uma crise, por exemplo, naquele setor em que está relacionada aquela ação, por exemplo, aquele investimento que você fez, você vai ter uma perda de valor do seu investimento devido a essa crise, por exemplo, que pode estar acontecendo nesse setor que você está investindo. Então, a diversificação é fundamental para quem quer fazer investimentos mais seguros. E nas ações a gente tem essa opção. Você pode comprar ações do setor energético, do setor de extração mineral, do setor bancário, do setor atacadista, Nós temos várias opções de empresas, que podem ser assim alvo do seu investimento se você quer imobilizar, É fundamental a gente ver o vídeo, a gente fala sobre imobilização de capital, a gente imobilizar esse capital para construir um patrimônio. E ações é uma opção muito interessante para isso. A gente pode, aos poucos, todo mês ali você vai pegando parte do seu valor, vai comprando ações progressivamente, e você vai aumentando o seu patrimônio, construindo ali para o futuro. E nós temos empresas que geralmente são mais interessantes para quem já é um investidor mais experiente, vamos dizer assim, ou aquele investidor que não está preocupado tanto em valores, está preocupado mais em segurança. Nós geralmente classificamos as empresas que estão negociando suas ações no mercado em dois ramos diferentes. Nós temos as blue chips, que são empresas mais consolidadas, que transmitem mais segurança aos seus investidores. O termo blue chips vem lá do poker, geralmente é mais usado nos campeonatos, nos jogos de poker. As fichas azuis são as mais valiosas, as mais almejadas pelas pessoas que estão jogando.
Então, chama-se de ações blue chips aquelas de empresas mais consolidadas, são consideradas mais valiosas e mais desejadas pelos investidores. Então, se você vê o termo blue chip, você já pode ligar a imagem de uma empresa mais consolidada, vamos dizer dessa forma. O valor, às vezes, não vai subir tanto, mas você já espera que também não caia tanto. Então, um investimento, vamos dizer assim, mais seguro, né? Pode haver, logicamente, casos em que essas empresas são afetadas, pode ter crises dentro dessas empresas. Logicamente, todos estão sujeitos a isso, todo investimento tem seu risco, mas geralmente são empresas que transmitem mais segurança, né, aos seus acionistas. E nós temos as de small caps, né, empresas que muitas vezes estão começando o seu trajeto, né, dentro ali do mercado de ações e não tem tanta estabilidade ainda no mercado, porque estão começando agora. Às vezes carregam uma dúvida, né, no mercado. Essa empresa está entrando agora, mas será que ela é sólida? Será que ela promete utilizar o capital levantado ali, né? Inclusive, destacar isso aí, os motivos, né? Vamos falar em seguida, os motivos que levam uma empresa a abrir capital. Então, assim, essas small caps são empresas que, logicamente, são fortes, porque para haver, né, a abertura de capital, são empresas consolidadas, são empresas que o balanço contábeis patrimoniais ali, são muito estudados, são muito avaliados o tempo todo ali. Então são empresas que transmitem sim segurança, são empresas fortes sim, mas se comparadas a essas empresas que já estão mais consolidadas, não passam a confiança que essas outras empresas passam, pois elas ainda estão construindo, né, a sua história dentro do mercado de ações, a sua história desse mercado. Então é fundamental, né, que a gente avalie esses dois, porque os perfis de investidores geralmente veem de formas diferentes esses dois tipos de ações. Então, por exemplo, quem está interessado em fazer investimento mesmo, para construir patrimônio, para ter os frutos pela posse daquele ativo, nem ações pelos dividendos, geralmente procuram, né, empresas mais consolidadas, na qual ali espera-se lucros às vezes maiores, né, e tem mais segurança de que esse capital não vai ser simplesmente levantado para enriquecimento particular, né? Vamos voltar, como eu falei daqui a pouco, sobre os motivos que levam as empresas a abrir capital. Então, os investidores geralmente tendem a focar as suas alocações de recursos, ou suas compras das ações, em empresas blue chips, né? São empresas mais consolidadas. Enquanto os especuladores tendem a procurar as small caps, por quê? São empresas que estão começando agora e muitas vezes, quando elas colocam suas ações à venda, o valor não está tão alto. Então, os especuladores compram essas ações com a expectativa de que, comprando na baixa, eles conseguem, né? A empresa está começando agora, provavelmente ela vai se valorizar, o preço da ação vai subir e eu ganho nessa diferença, certo? E geralmente, pessoal, quem compra para investir, o que ele avalia? Qual é um dos fatores que pode atrair um investidor para comprar uma ação? Como eu sempre destaco, se você tem interesse em entrar em um tipo de investimento, não, eu vou aplicar o meu dinheiro que eu economizei, que eu logicamente recebi ali, que eu quero imobilizar, pesquise aquele mercado que você vai entrar para ter conhecimento, para então ter mais segurança para atuar nele, tá? Então a pessoa está ali, olha, eu estou avaliando uma certa empresa e estou percebendo que o potencial, o valor que a empresa me assegura pelo patrimônio que tem, pelo futuro, pelo planejamento de investimentos que a empresa tem. Então, assim, eu percebo que a empresa tem um valor superior ao que ela está negociando no momento. Então, para mim é interessante aproveitar essa oportunidade, porque eu estou comprando, caso eu compre essa ação, né, algo que está abaixo no seu preço de mercado. Então, eu estou comprando algo valioso, mas que está com preço abaixo naquele momento.
Então, geralmente, essas situações atraem muitos investidores. Por quê? Eu estou comprando algo valioso abaixo do preço de mercado. Mas não porque eu estou interessado em vender depois. Eu estou aproveitando uma oportunidade em que algo valioso está sendo vendido barato. Eu vejo o potencial que aquela empresa tem, por exemplo. Mas ela está abaixo do valor por algum motivo. Seja ali, às vezes, algo temporário que aconteceu, uma notícia que saiu, que acaba derrubando a expectativa ali dos investidores, que acabam provocando venda, né, dessas ações. Mas eu sei que essa empresa tem um potencial maior. Então eu vou colocar meus recursos nessa empresa para que quando essa empresa se recuperar ou se seja consolidada essa expectativa que eu tenho, eu já estou lá dentro. O valor vai subir. Ganhei ali no valor. Mas minha preocupação não é essa. A minha preocupação é construir um patrimônio. E quando eu comprei ela mais barata, eu comprei, na verdade, tive um lucro. Por quê? Eu via que a empresa valia mais, eu consegui comprar ela mais barata. Então, esse geralmente é o pensamento que os investidores mais consolidados, investidores mais responsáveis, vamos dizer assim, é o pensamento que geralmente eles usam, tá? Então, inclusive, essa é uma preocupação que muitos investidores não têm. O preço das ações. A ação que você investe caiu o preço. Você não está preocupado, não? O seu patrimônio desvalorizou, o seu patrimônio perdeu o valor. Não me preocupo. A minha preocupação qual é? Eu quero sempre estar me mobilizando capital. Todo mês eu quero comprar uma quantidade de ações. Na verdade, se o preço cai, bom para mim. Eu vou continuar comprando a mesma quantidade de ações, mas agora a ação está mais barata. Então eu consigo comprar mais com o mesmo valor que eu vinha gastando. Então esse é um pensamento de investidor. Agora, se eu penso como especulador, né? Porque o especulador é aquele que está pensando em comprar barato para vender caro, ele está negociando não no valor da empresa, mas no preço da ação. A empresa, para ele, tanto faz, digamos assim. Ele está vendo ali que a empresa está barata, às vezes até estudou o potencial da empresa, mas vê que ela está barata e vê o potencial do preço subir, então eu vou comprar para esperar essa variação desse valor para que eu possa lucrar em cima. Certo? Então essa é a ideia do especulador. Mas afinal, o que leva uma empresa a abrir mercado, começar a negociar as suas ações no mercado de ações, né? O que leva? Afinal, não é bom para mim. Se eu tenho uma empresa e começo a vender ações, e essas ações são compradas por outras pessoas, e a própria condição para que a empresa abra mercado, possa negociar suas ações, é que ela tenha que distribuir seus dividendos entre seus acionistas. Então, o que leva uma empresa a fazer isso? Já que, de certa forma, ela estaria abrindo mão de lucro, né? No futuro, né? Depois das vendas. O que acontece? Quando uma empresa coloca à venda ações, ela vai colocar parte da sua empresa à venda, que vai ser comprado pelos acionistas, as pessoas que estão interessadas em negociar aqueles papéis, comprar, né, da empresa, primeiramente. Nós temos até dois tipos ali de ações, as primárias e secundárias, né? A primária são aquelas que a gente compra direto da empresa, né? A empresa abriu o mercado e agora está começando a vender suas ações. Você compra direto da empresa, entende-se que é uma ação primária e você está comprando direto da empresa. É o primeiro dono, vamos dizer assim. E nós temos as secundárias. A partir do momento que a empresa já vendeu, já tem um dono naquela ação e esse dono revende, tá? Então, o que acontece? Digamos que você já não é o primeiro dono. Isso faz diferença nos valores recebidos? Não. Mas o que acontece? As ações primárias, quando elas são vendidas, elas representam valor recebido pela empresa. O que a empresa pode fazer com esse valor? Ela pode reinvestir para melhorar o seu potencial operacional, sua produção de lucros, a sua estrutura. Então, geralmente, a venda de ações primárias significa que a empresa está levantando recursos, para fazer alguma ação, tá? E essa ação é fundamental. Essa ação é o que acaba tornando uma empresa interessante ou não. Se uma empresa está levantando recursos através da venda de ações para fazer reinvestimentos, para potencializar, né, a sua capacidade produtiva, para gerar mais produção, mas gerar mais lucro, essa empresa se torna mais interessante.
Porque, apesar de estar abrindo mão de parte do seu patrimônio, através das ações, esse patrimônio vai ser reinvestido, esse recurso levantado vai ser reinvestido para gerar mais estruturas produtivas, para melhorar a condição da empresa e a empresa se valorizar ainda mais, gerando ainda mais potencial de produção de lucro. Então, ações de empresas que estão, com o objetivo de levantar recursos para reinvestir, para melhorar a sua estrutura, são interessantes, porque aquele recurso vai ser reutilizado para melhorar ainda mais a capacidade produtiva da empresa e melhorar ainda mais a sua capacidade de produzir lucros. Então, se você tem um percentual lá, uma porção de ações daquela empresa, e aquela empresa está reinvestindo e melhorando a si mesma, você tem um potencial de lucro ainda maior pela posse da mesma quantidade de ações. Então, isso geralmente gera, logicamente, um aumento do preço dessa ação, Porque aumenta o potencial de lucro, espera-se que as pessoas procurem mais pelas ações dessa empresa. Procurando mais pelas ações dessa empresa, oferta e demanda, o preço sobe. Mas você não, se é investidor, não está interessado neste momento em vender a ação, está interessado no retorno que ela oferece. Então, se a empresa reinvestiu, aumentou os lucros, você tem a mesma porção de ações. A probabilidade do seu lucro, pela mesma quantidade de ações, ser maior do que o momento anterior, é maior. Por quê? Porque a empresa está melhorando a sua estrutura. Então, inclusive, essa é uma análise interessante de ser feita. O que a empresa faz com seus recursos? Ela pode, é até uma opção que a empresa tem. A empresa pode abrir capital, pode começar a vender as suas ações no mercado, simplesmente para levantar recursos para o dinheiro ir para o bolso do sócio proprietário, do fundador da empresa, por exemplo. A empresa pode, tá? Mas essa empresa é tão interessante quanto uma empresa que está reinvestindo? Aí fica aí a critério do investidor, Mas o que acontece? Logicamente, essa empresa provavelmente estaria gerando lucro também, ou não conseguiria ali abrir capital e ser atrativa para os investidores. Mas você entende, que está levantando recursos e não está reinvestindo. Então, assim, está servindo para enriquecimento ali do fundador, por exemplo. Então, tem muitos investidores que veem com maus olhos essa situação, tá? Porque o gestor está mais preocupado com esse enriquecimento próprio do que o crescimento, o desenvolvimento da empresa. Então, para que eu vou colocar dinheiro numa empresa se nem o próprio fundador está preocupado com ela? Certo? O gestor, está preocupado com ela. Então, esses aí são gatilhos, que a pessoa que está investindo ele tem que observar. Pode ser uma dica interessante de como alocar melhor o seu dinheiro. Nós temos aí 2 tipos de ações, que são negociadas por algumas empresas. São as ações preferenciais e as ordinárias, tá? As preferenciais, elas focam mais em lucros, distribuição de dividendos, mas não tem aquele proprietário daquela ação direito a voto, Assim como a gente tem no caso das ações ordinárias. Ordinárias que está ligado ali à noção de comum, Então, quem está mais preocupado em participar da gestão de uma empresa, os caminhos que ela deve seguir, geralmente compram ações ordinárias. Mas quem ali está mais preocupado, não quero participar da gestão de nada, não quero tomar decisão de nada, geralmente se focam mais as suas ações de alocação de recursos para ações preferenciais, tá? Nós temos esses 2 tipos aí. Geralmente ali elas têm preços diferentes, depende do dia da movimentação do mercado, mas nós temos esses 2 tipos. Então, se você vai ver lá, entrar lá no Ibovespa, que é a nossa bolsa de valores, você vai ver que às vezes tem lá uma diferenciação, tem a ação tal e tem entre parênteses lá, tem um complemento de ordinário, preferencial lá, que você, às vezes a gente vê e não entende do que se trata. São isso, a preferencial, ela está mais voltada, focada em lucro, participação maior dos dividendos ali, e as ordinárias são ações que você tem direito a voto, caso seja convocado uma assembleia dos acionistas, por exemplo, alguma tomada de decisão. E nesses casos aí, até é importante destacar
que as tomadas de decisões, elas são proporcionais. Então, quem tem mais ações, o seu voto tem mais peso em detrimento aos outros. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos aí as empresas mistas, né? O que são essas empresas mistas? São empresas que têm o capital aberto, ou seja, tem capital privado aplicado nela, e nós temos também capital do governo. Então, são empresas, né, que são praticamente estatais, vamos dizer assim, né? Nós temos a Petrobras, que é um exemplo bem, né, representativo no Brasil, em que mais da metade das ações estão sob posse do governo para que as decisões relacionadas à empresa, a Petrobras, elas são, o voto do governo tem um peso muito maior, certo? Tanto que, por exemplo, se você tem 51% das ações de uma empresa, a decisão que você tomar, ela é absoluta, porque os outros 49%, mesmo tendo várias outras pessoas com posse, né, dessas ações, não é suficiente. Você tem 51, você já é majoritário. Então a decisão que você toma é o destino que a empresa tem. Então, geralmente, essas empresas mistas, ou seja, empresas estatais que têm ali capital privado, né, às vezes houve o interesse de abrir mercado para poder funcionar os investimentos dessas empresas na sua estrutura, por exemplo, mas tendo a maior parte do seu capital, das suas ações, sob posse do governo, o governo que toma as decisões dessas empresas. Então, sim, são empresas interessantes, são empresas consolidadas, são empresas em setores estratégicos, mas as decisões são coordenadas, né, pelo maior detentor das ações, que geralmente é o ente público, o governo. Às vezes alguns estados também têm suas ações, tá? Em certas empresas. É importante também destacar que no momento do recebimento dos dividendos, cada empresa tem a sua política sobre isso, tá? Esse pagamento de dividendos. Algumas são trimestrais, algumas já pagam um período um pouco superior, tá? Mas as empresas têm que repassar esses dividendos, participação nos lucros. É interessante que esses dividendos, eles são participação nos lucros, e essas empresas, quando vão distribuir esses lucros, logicamente elas já fizeram o pagamento dos impostos referentes a esse lucro. Então, já fez o seu lucro, já concretizaram o seu lucro após os impostos, vamos dizer dessa forma. Já pagou imposto de renda, ICMS que precisou ali e tal, todos os impostos pagos. Então, depois disso, é feita a distribuição desse lucro para os acionistas da empresa. Então, quem recebe esse valor de dividendos de uma certa empresa, não há novamente uma taxação sobre esse valor. Por que eu digo novamente? Porque já houve um pagamento de impostos sobre esse valor quando não era dividendo, ainda era participação dos lucros da empresa. Então a empresa teve lucro, então vai haver ali um imposto sobre esses lucros e após esse abatimento é distribuído entre os acionistas. Então não faz sentido haver uma nova cobrança de impostos sobre esses dividendos, pois há uma dupla cobrança. E a nossa Constituição é clara sobre isso. Não pode haver uma dupla cobrança sobre o mesmo capital, sobre a mesma origem, né? Não faz sentido eu cobrar das empresas os impostos e após a distribuição dos lucros que já foram taxados, né, para os acionistas, haver uma nova cobrança de impostos. Então, por isso que os dividendos no nosso país, eles são isentos de demais impostos. Então, cai limpo ali, vamos dizer dessa forma, para os acionistas. Então, é dessa forma. E é até importante destacar, né, que não é, assim, vamos dizer, justo, né, haver essa dupla cobrança. Não faz sentido cobrar-se duas vezes sobre o mesmo valor. Às vezes, levanta-se o questionamento sobre a taxação desses valores, mas eles já são taxados. Não faz sentido taxar novamente, tá? É a mesma coisa de você trabalhar, pagar o seu imposto de renda e depois chegar um outro boleto. Não, agora você tem que pagar outro imposto de renda sobre a renda que você já pagou. É uma dupla cobrança, é injusto. É uma carga pesada demais, né? Para quem já está ali pagando os seus impostos devidos. Pagou uma vez, não tem por que pagar de novo. O mercado de ações, como eu destaquei agora há pouco, ele é muito interessante para quem tem interesse em investir e também quem tem interesse em especular. Às vezes a pessoa pode ficar por conta ali em gerar valor em cima das variações dos valores da empresa ao longo do mesmo dia. Eu estou ali achei uma empresa que eu vi um potencial
pela manhã, comprei e à tarde eu vi que o preço subiu, me gerando um lucro interessante, vou vender. Isso é uma ação de especulador, uma ação legítima, né? Não há por que a gente ter qualquer dúvida sobre um tipo de ação dessa forma, está gerando valor, está negociando, não tem nada de legal nesse tipo de ação. Então, assim, há essa possibilidade para os dois atores do setor de investimentos atuarem, tanto o investidor quanto o especulador, certo? Mas é importante destacar que o mercado de ações é, sim, uma forma fantástica para quem quer construir um patrimônio, para quem quer imobilizar capital. Se você vai comprando aos poucos ali a participação na empresa, o seu patrimônio fica imobilizado, né? Você fica com a posse daquilo ali, logicamente você consegue vender até com certa agilidade, mas você vai tendo uma participação de uma empresa muito consolidada, uma empresa muito sólida, tá? A produção, né, de riqueza que essas empresas geram, apesar de crises que elas possam passar, é sim muito estável. Inclusive, essas empresas são muito protegidas pelo governo ali em situações de crise. Você chega assim, um banco muito poderoso no nosso país está sob risco de vir à falência, o governo não deixa, vai haver uma ação ali. O que pode acontecer é o governo solicitar depois que o banco tome algumas medidas, que pode prejudicar um pouco o banco, mas deixar quebrar é muito difícil, ainda mais no setor financeiro. É um banco quebrando, afeta todos os outros, né, por compatibilidade ali, estarem atuando no mesmo setor, gera ali uma dúvida quanto à atuação dos outros também. Então, há sim uma segurança muito grande. Se você é acionista de uma empresa que você consome com certa frequência, de certa forma, quando você compra naquela empresa, você está impulsionando os seus negócios, vamos dizer assim. Então, é uma forma muito interessante, sim. Nós temos aí os casos de grandes investidores, e mesmo esses grandes investidores não são donos de metade da empresa. Eles têm uma lei que é 5% de um, 10% de outro, isso já é muito. E são empresas muito fortes, muito valiosas. É um patrimônio muito forte. Então, para quem tem interesse em construir um patrimônio, visando o futuro, visando ali a questão dos filhos, visando uma aposentadoria mais tranquila, é sim uma opção muito boa, tá? Essa construção desse patrimônio através da compra de ações de empresas consolidadas, empresas fortes. Você se torna sócio de uma empresa muito forte. Então, esse foi um momento da gente conversar sobre esse mercado que é tão interessante, mercado de ações. Nosso país é muito forte, e a bolsa que faz a negociação das nossas ações no Brasil é muito forte, já foi assim, tem uma pontuação, tem um score muito bom, é muito representativo no mercado internacional, e tem empresas muito boas, muito fortes, muito valiosas, e você pode pesquisar lá, que você acha mais interessante, se tem interesse em atuar nesse mercado, e você vai encontrar uma empresa que vai representar bem a sua intenção de investimento de longo prazo, curto prazo, médio prazo, para você poder alocar o seu recurso e ter bons rendimentos, sim, né? Então, foi aí um momento da gente ter essa conversa. Como eu disse no começo, se você tem interesse em atuar nesse mercado, aconselho que você pesquise mais, se aprofunde mais. Todo investimento que você for fazer é fundamental você conhecer pelo menos ali forma satisfatória aquele mercado que você está atuando. Não vá simplesmente por recomendações de amigos, colegas ou só de um vídeo que você assistiu. Investimento, você está colocando o seu dinheiro que você poderia estar usando para fazer outra coisa. Então, se você vai construir algo, construa com segurança. Tire um tempo para estudar aquilo, analisar, para conhecer um pouco melhor aquilo que você está colocando o seu dinheiro, para que você tenha mais segurança na hora de se movimentar, né, dentro daquele mercado que você está entrando. Então, se você gostou desse vídeo, queria pedir que você deixasse uma curtida aí, não custa nada para você, me ajuda muito o nosso trabalho. Deixa um comentário se ficou alguma dúvida, o seu pensamento sobre esse vídeo, tá? Deixa um comentário, eu sempre vou dar uma olhada. Se tiver alguma sugestão de vídeo, algum ponto que você acha que ficou faltando aqui, deixa lá nos comentários que eu vou dar uma olhada, eu vou te dar um retorno. Se for algo que precise ser discutido com um pouco mais de profundidade, eu gravo outro vídeo aqui para a gente conversar sobre o assunto. Compartilha também para alguém que você acha que vai achar interessante, né, esse vídeo, para que ele também tenha acesso a essa conversa que a gente teve. E se inscreve para que a gente possa continuar essa conversa, você não perca nenhum vídeo que a gente está tendo essa conversa aqui, conversando sobre economia, sobre política, que a gente possa continuar essa conversa nossa. A gente ainda tem muito a conversar. Até a próxima e eu espero por você.